Olá, telespectadores. O programa Ecologia em Ação falou na semana passada, apresentou uma temática da estiagem. Estava brabo a situação. A caixa escapou por pouco. O filete estava quase na emergência, mas a providência divina chegou e resolveu remediar a situação. Então agora a Joinville está molhada, o rio que abastece a cidade, os dois estão com saturação de água, e aí o solo está encharcado, a floresta está bem abastecida e os lençóis freáticos agora vão funcionar liberando lentamente a água para nós e para vocês. Mas o meu tema hoje então é a enchente, a chuva que caiu. Bastante. Então aí o telhado, vocês estão vendo aí, é um telhado copioso. Bonito, devia achar, mas tem gente que já estava achando ruim, que estava demais. E pelo jeito ainda vai chover mais um pouco. Então choveu muito e a água molhou e inundou Joinville. Que bom, que bom, que bom. Uma cidade sem um projeto inteligente de drenagem tem as suas consequências. É isso. Quando você cresce, amplia uma cidade, vai chegando gente, o pessoal vai se multiplicando e os políticos eleitos não têm assim aquela qualificação técnica, eles vão fazendo gambiarra e vão atendendo politicamente os seus eleitores. E aí a legislação não é obedecida. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E o prejuízo para milhares de proprietários de veículos chegou mais uma vez. Quantos carros ficaram debaixo d'água? Carpê molhado. Motor tem que trocar o óleo, não pode girar esse motor que foi encharcado com água. Os mecânicos hoje estão com fila de espera para ser atendido. Complicado. E dinheiro vai ser gasto. Se não fizer direito, vai perder o motor. E o carro vai ficar com cheiro de mofo. Terrível, mas tem que saber encontrar o mecânico e o profissional que vai recuperar esse carro sem grandes problemas. Então são milhares de proprietários que mais uma vez em serviço tinham deixado seus carros nos estacionamentos e esses carros acabaram, alguns até foram embora, boiaram. Acontece. E o prejuízo com móveis, geladeiras, eletrônicos, pisos, carpê, foi grande. Naquelas áreas de enchente, apesar da proteção que os proprietários colocaram com diques em volta da propriedade, a água veio pelo sistema de esgotamento sanitário. Veio por aí, pela drenagem. Então, é possível preparar essas casas, essas propriedades, para que elas não recebam essa enchente que pode causar aqueles danos todos, como já citei. Mas vocês vejam só, os estufados, depois de tantas enchentes, ainda continuam. Então, eles são elevados, são colocados em suportes, em mesas, e o piso, quando é de taco, ele vai soltando, vai apodrecendo. Prejuízo com móveis estufados, vocês vejam só, se você não é rápido, se você não socorre em tempo hábil, não ficar prestando atenção com a chuva, você perde e molha todos os móveis, e aí um cheiro muito forte, muito ruim. A perda com móveis que se desfazem com água. Então, vocês sabem que as marcenarias, elas usavam antigamente, ainda não usam mais hoje, aquele compensado não, que não era a prova d'água. E também aquele aglomerado. Então, quando dava uma enchente, os móveis eram de aglomerado, eles se desfaziam. Então, você perdia, tinha que jogar fora, não dava para recuperar. Hoje, tem alguns aglomerados, alguns compensados, tipo MDF, que resistem à água, mas também podem se desfazer. Complicado. Então tá aí, as imagens são dolorosas,
para quem sofreu o impacto. Carpê, imaginou um carpê, secar um carpê, um tapete que pegou água. Um tapete que pegou água pesa 200 quilos. Tem que ser 4, 5 pessoas para levar um tapete desse para colocar para secar. Certo? E se não fizer um serviço bem feito de lavação, ele fica sempre com aquele cheiro forte. E tua casa vai levar tempo para perder readquirir a qualidade que você tinha, né? Então as águas poluídas deixam resíduos que trazem riscos sanitários. O que é isso? São ratos que vêm nadando com a enchente, eles vão procurar um lugar para se ancorar, para se defender, para se salvar. Eles vão procurar, e tua casa é um lugar muito bom. Assim acontece com as cobras, os escorpiões, que agora tem escorpião em Joinville, insetos diversos, certo? Baratas. Entram nos imóveis, edificações, arrastados pelas águas da enchente. Então é muito importante que você, ao limpar a tua casa, você preste atenção nos mínimos detalhes, né? Onde poderão se esconder esses animais. É até interessante contratar uma empresa especializada de desinfestação, né? Para que ela te ajude nesta segurança sanitária e garantir a saúde tua e da tua família. Então você veja que a água tomou conta do jardim, essa imagem aí, ela é chocante, né? Ela subiu nessa residência aí no centro de Joinville, a água foi para 50 centímetros, dentro da... Se você não subiu com a geladeira, você vai perder, provavelmente, a geladeira, o motor. Então, tem que desligar. Tem que desligar, porque uma geladeira ligada dentro da água pode acontecer algo muito pior. Então, quando as águas baixam, o que sobra é o lodo em cima dos pisos, o lixo que vem boiando, que muita gente deixa o lixo na cidade, o lixo vem de diversos pontos, e entra na tua casa, no teu quintal, no teu jardim, e entulhos. Então, vem muita porcaria junto com essa água da chuva. E os joinvilenses aprenderam com os blumenauenses, que sempre tinham aquelas enchentes lá, de que a limpeza do piso, onde a água alcançou a tua casa, ela começa quando a água começa a baixar. Aí você usa a própria água para limpar a tua casa. Não espere baixar para depois pegar a água tratada da Companhia Água de Joinville, não, é muito caro. Você tem que usar a água da própria enchente para fazer a limpeza dos pisos. Mas os joinvilenses sabem fazer isso muito bem, principalmente aqueles que sofrem constantemente com essas enchentes, essas cheias. O ciclone deixou o estado de Santa Catarina e os estados do sul com grandes prejuízos. Agora, continuará a limpeza, que vai levar dias, semanas, a reconstrução e a contabilização dos prejuízos. Eu não sei se você tem seguro contra enchente, se as seguradoras fazem isso, mas para quem não tem seguro, vai arcar com o próprio bolso para sanar essas desconstruções que foram causadas pelos ventos, nos telhados, vento muito forte, e pelas águas, né? Então, teve caso aí que o vento arrancou o telhado inteiro. A precipitação foi muito forte. Piraberaba registrou em 2 dias 293 milímetros, uma precipitação fortíssima. Então os jardins que são suspensos, eles se safaram, mas os gramados receberam grande carga poluída, de águas poluídas. Enchentes sempre ocorreram em Santa Catarina e em Joinville, principalmente onde é uma zona de maré. Então, eu resgatei algumas fotografias
que estão assim públicas na internet. E aí vocês vejam só o ônibus do Vogelsanger, que fazia a linha Joinville-São Francisco, estava lá recebendo passageiros para encetar a viagem. Então, aqui era no centro de Joinville. Olha aí, há 171 anos os moradores e autoridades sabem do problema. Sabem? Não planejaram a cidade para minimizar esse problema, esse impacto negativo. Deixaram rolar. Triste. Onde é que está a engenharia? Onde é que estava a engenharia? Isso nós vamos mostrar daqui a pouco. Então essa imagem aí, ó, ela está com jeito de ser na Rua do Príncipe, né? Água falta, bastante água. Outra imagem, nos fundos lá, essa é a Rua do Príncipe também, lá nos fundos a catedral. A construção civil sempre visou o lucro e deu as costas ao povo, a qualidade de vida. Primeiro o nosso lucro. O povo que se lixe. Mais ou menos assim, né? Não precisaria ser assim. As causas não são amplamente conhecidas, as causas das enchentes, né? Então, em Joinville nós temos uma peculiaridade que Blumenau não tem, mas Itajaí tem, e outras cidades litorâneas têm, como Florianópolis, é as marés. Então, quando a maré deu uma maré forte, deu mais de 3 metros a subida das ondas, e o vento talvez tenha ajudado, e a água entrou com tudo, Joinville. Segurou a correnteza dos rios da cidade. O prédio verde ainda continua dentro do Rio Cachoeira, fazendo uma represa, represamento, acompanhado daquela pontezinha estreita na frente do tênis. Brincadeira isso aí. Anos estamos sofrendo essas enchentes, em grande parte em função por causa desse prédio. Edificações autorizadas em áreas de enchentes, estreitamentos e ocultamento do sistema hidrológico. Então você ir na prefeitura, ia pedir a um alvará para construir a tua casa, ou fazer um muro junto ao rio, e você conseguia, não sei como, estreitar o rio. Mas eu vou mostrar numa parte mais adiante, tratando desse assunto do estreitamento dos rios. Vocês vão ver daqui a pouco. As alvarás concedidos em APPs, ou seja, em áreas protegidas, área de proteção permanente, matas ciliares, banhados. Pontes estreitas causaram alagamentos constantes, permitiram o aterramento das áreas de enchimento pluviométrico. Vocês sabem quando uma cidade tem áreas de tipo do banhado, ou áreas que recebem chuvas fortes, quantidades de água, e as liberam posteriormente, lentamente, ou absorvem pelo solo. Essas áreas em Joinville foram aterradas. Então, esse tipo de caixa de retenção não existe mais. Planejamento municipal sempre desfavorecendo a cidadania. Então, vocês sabem que existem grandes forças dentro do município e grande poder de coerção para cima das autoridades para a construção em locais não permitidos de acordo com a lei ambiental e a lei da construção civil e planejamento urbano. Assista ao que divulgamos em janeiro de 2020, esse é o vídeo que vocês podem ver agora, sobre as pontes construídas pelas administrações municipais que elegemos e consideram contra as leis o estreitamento dos rios, a drenagem em Joinville. E vamos mostrar os estreitamentos nas pontes. Agora vamos provar o estreitamento, o que ele aconteceu, o que ele fez. Então aqui está a rua, a ponte em preto, a calçada, o passeio, né? E a mata ciliar do rio,
No meio, em azul claro, está o rio. E a mata ciliar nos dois lados, de acordo com o Código Florestal, seriam de aproximadamente 30 metros para cada lado do rio. Isso é que diz a lei. A lei que está prevalecendo até hoje e talvez o Conselho da Cidade possa alterar isso dentro do plano diretor, reduzindo esta margem de segurança ambiental que o rio deve ter. Então está aí. Agora, o que acontece em Joinville e em todas as cidades do Brasil? Pelas concorrências públicas, ganha quem apresentar a ponte mais estreita e a mais barata. E a de pior qualidade, que não dura nada. E mais baixinha, não tem vão, não tem altura. Então está aqui, o rio foi estreitado, a rua em cinza e a ponte em branco. Vamos ver o que acontece com Joinville quando a prefeitura dá o gabarito da largura do rio. Então a prefeitura deu esse gabarito aí, ó. Podem construir dentro do rio porque a ponte é estreita. E se a ponte só deixa passar essa água, não adianta vocês construírem longe da margem do rio. É assim que acontece. E aí os candidatos a vereador e a prefeito prometem legalizar essas invasões dentro das matas ciliares e as invasões do espaço dos rios. Gozado, né? Olha só a cara desse engenheiro. Será que é um engenheiro ou será que é um observador? Deixa pra lá. Tá aqui, ó. Vamos fazer agora uma simulação como é que isso acontece na realidade às escondidas. Tá aqui caracterizado o verde, que é as matas ciliares, o azul mais claro é o rio, o cinza é a rua e o preto é a ponte. Vamos ver as construções, como vem. Tá aqui, ó. Como a ponte deu o limite máximo da construção, as pessoas vão construindo, ó. A primeira lote que tomou conta e fez o aterro para cima do rio. Segundo proprietário que pegou um pedaço do rio. Terceiro proprietário. Quarto proprietário. E assim nós vamos chegando nos estreitamentos que nós temos em todos os rios de Joinville, a começar pelo Matias, que os antigos germânicos e suíços construíram em cima do rio Matias, a Harmonia Lira e outros prédios importantes. Então o rio acabou ficando com esta cara aqui. E o resultado no plano diretor é esse. Está tudo consolidado lá no plano diretor, lá na prefeitura. Quem quiser ver o nome dos proprietários, está tudo lá. Prova número 3. Está ali, ó. Dá para consertar? É isso que nós vamos discutir agora, daqui para frente. Vamos ver como é que nós vamos conviver com essas ocupações indevidas dentro do Vale dos Rios, dentro das plumas de enchente que devem ser liberadas e nessa condição de engenharia medíocre que faz pontes estreitas e não leva em consideração o volume das águas. Principalmente dessas mudanças climáticas que estão chegando aqui. A coisa vai piorar. Considerações. Rios enclausurados entre muros não tem como remediar. Vocês acham que tem algum prefeito, que tem algum instrumento jurídico para mandar arrebentar todos esses muros e alargar o rio outra vez, desmanchando casas, prédios em cima do rio com galerias estreitíssimas? Vocês acham que juridicamente isso é possível? Não é. Direito adquirido, fiscalização não funcionou. No momento certo, a prefeitura não agiu. Construiu a ponte errada. Tudo errado. Não dá para remediar. A prefeitura municipal não fiscalizou. Não fiscalizou na hora da concorrência pública. O projeto apresentado foi errado, equivocado. Muito estreito. Mas o poder imobiliário em Joinville é muito forte. Essa é a questão também. Essa é a força que domina a cidade de Joinville, é o poder imobiliário. Obras foram concluídas, estabeleceu-se o direito adquirido pela corrupção, incompetência ou negligência do ente público. Não se sabe. Nunca ninguém investigou isso.
Nunca o Tribunal de Contas questionou essas obras. Vamos lá. A administração municipal em Joinville se tornou um grande problema funcional. Também é insolúvel. Da forma como estão locados os profissionais que devem dar as autorizações, a pressão que esses profissionais, engenheiros, biólogos, químicos, engenheiros ambientais, promovem os questionamentos e são pressionados, a coisa embaralhou demais em Joinville. Está complexíssimo. Está dificílimo qualquer empreendimento em Joinville. Agora, como resolve isso? Como conviver com as enchentes? Essa é a questão. Nós temos que conviver. Eleve o piso da sua residência ou loja, construa diques nas entradas, mude o uso dos locais aonde chegam as águas, deixe o piso térreo vazio, sem uso, não deixe entulhos e lixo nas áreas de enchente do seu terreno, cuide com os muros, que ao se tornarem represas poderão despencar e causar grandes danos, caindo em cima de carros, de pessoas e assim por diante. Use as águas das enchentes para limpar a sujeira. Aviso para a Prefeitura Municipal de Joinville. Acione sempre a Defesa Civil quando chuvas fortes ocorreram. Eu acho que a Prefeitura faz isso. Bloqueie as ruas para impedir trânsito. Os ônibus não podem passar nas ruas que são alagadas, porque as ondas entram dentro das lojas e fazem destruições fantásticas. Inspecione durante a enchente aonde estão as represas, os represamentos. Os engenheiros da prefeitura têm que sair a campo quando tem essas tormentas, essas chuvas fortes, a enchente, para ver onde é que está sendo feito a represa, o represamento, para poder encontrar uma solução. Proceda um plano de ajuda aos moradores atingidos. Discuta com os atingidos pelas enchentes algumas soluções para minimizar os danos. Instituições às quais cabe o controle, discussão e solução dos problemas das enchentes. A cidade de Joinville já é uma metrópole respeitável, mais de 600 mil habitantes, mais de 450 mil carros. Ela deverá e sempre deveria ter atendido alguns princípios ligados ao CEPUR e à CENFRA. CEPUR é o antigo IPUJ. Então, esses dois órgãos são órgãos de orientação, de liberação de laudos para que você possa construir ou não em determinado local, de acordo com a legislação, Código de Obras e Código de Posturas. Só autorizar depois de avaliado o projeto a campo. Isso é o que a CEPUR e CENFRA deveriam fazer. Fiscalizar a implantação do projeto. Às vezes o projeto no papel é uma coisa, na realidade está sendo construída outra. Isso tem que ser fiscalizado. Tem que ser antes de liberar o alvará de construção. Só liberar o alvará se a edificação foi feita de acordo com a licença expedida pelo alvará. Entidades como a CIG, a JORPEM, Sinduscom, a GESSE, a PREMA, CAJ, entre outras associações de moradores de bairro, têm nos seus objetivos sociais, nos estatutos, o seguinte: colaborar com o poder público para a garantia e qualidade ética dos projetos, sustentabilidade da qualidade de vida social. É importante isso aí, gente. Isso tem que ser exercitado, isso tem que ser praticado. A Inspetoria Regional do CREA, em Joinville, cabe a fiscalização do profissional e seus projetos. E o CREA também pode ajudar bastante. O CREA até fez no governo Udo uma parceria de fiscalização. Eu gostaria de ver esses relatórios do CREA e da Prefeitura em relação ao que foi fiscalizado em Joinville, na área da construção civil. Tem isso? Onde a gente pode buscar isso? Quem fornece? Isso está na transparência do CREA? Isso está na transparência da Prefeitura?
Hein, Adriano? Precisamos ter essa transparência. Ministério Público. Ele faz o controle socioambiental desses projetos. Ele faz a fiscalização do profissional, ele atualiza os direitos difusos, ele pratica a política dos direitos difusos e a defesa do cidadão. Câmara de Vereadores. Esse é um cenário, um local onde a fiscalização do Executivo deveria ser permanente e com transparência. CONDEMA é Conselho Municipal de Meio Ambiente, faz as recomendações regulatórias para o Executivo dos projetos que caem nesse grupo, nesse CONDEMA. Muitos não chegam no CONDEMA, passam direto. Conselho da Cidade é outro órgão de recomendativo e regulatório para orientar e aconselhar o Executivo. Então, esses são os órgãos que fazem o controle, a fiscalização, e é importante isso para uma cidade como Joinville. Então, a sociedade deve ajudar o poder público, principalmente o legislativo, que deveria prestar mais atenção às leis ligadas ao controle das enchentes, e leis importantes como impermeabilidade do solo, é uma lei que deveria constar no nosso cardápio legal. Então, você constrói e em muitas cidades, em muitas áreas de risco de enchente, são determinados a liberação de uma área que ela possa receber a chuva e absorver essa água para o solo, para os lençóis freáticos. Isso em Joinville, não sei se essa legislação já existe, mas é importante que se saiba. Os mandamentos do empreendedor da construção civil em uma cidade das enchentes, com marés, como é o caso de Joinville. Mandamentos éticos. Isso aqui é a proposta do programa que a gente tem grande trânsito na área ambiental há muitos anos, então chegou a essas conclusões. Não corrompa as autoridades nem os profissionais do licenciamento, alvarás, para obter vantagens. Não force a mudança das leis para beneficiar um projeto inviável. Contrate peritos e profissionais que vão recomendar nos laudos técnicos aos clientes que permaneçam nos trilhos do planejamento e das leis. Colabore com as ONGs, ou seja, a CIJA, a Jurpena, etc., que eu já citei antes, que participa para a lisura ética dos procedimentos empresariais quando for fazer o uso do solo municipal. Os profissionais do serviço público têm o compromisso estatutário com a cidadania, a ética e a honestidade. Então você nunca pode contratar um serviço com um profissional público que trabalha na área de licenciamento para ele proceda, para que ele elabore um projeto de licenciamento, né, particularmente. Isso é fato de ética total. Isso descoberto pode dar problema para ambos os lados. Valorize a engenharia civil e a arquitetura acatando a lei. Não encomende laudos ambientais eivados de falsidades ideológicas, o que pode comprometer o profissional que lhe atende na ética e no profissionalismo. Então essas são aí algumas sugestões que vocês poderão aceitar ou não. E assim terminamos esse programa Ecologia em Ação de hoje. As enchentes continuarão acontecendo em Joinville. Isso não se resolve. A cidade foi construída em local equivocado. Mas é possível conviver com as enchentes. E, para tanto, você tem que prestar atenção nas propostas e na legislação que está sendo formulada pela Câmara de Vereadores de Joinville. Morou em Joinville, tem que conviver com as enchentes. E existem maneiras de se safar de uma maneira bem positiva. Até o próximo programa Ecologia em Ação.